Lá vamos nós falar sobre relação de marcha novamente. Bom, por algum motivo existe uma tendência atual de complicar o que representa a relação de marcha, qual que é a relação ideal, se 1/12, 1/11 é o suficiente. E essa história acabou se tornando muito mais complicada do que deveria. Ok, vamos do começo. Qual que é a ideia da relação de marcha? Permitir com que você pedale no RPM que você determina. Esse RPM que você quer, supostamente, ele deveria ser o RPM onde você tem mais conforto ou mais performance. Quando a gente fala em performance, o RPM ideal é aquele onde você tem uma melhor produção de potência. E, de novo, eu não estou falando para aquelas pessoas que usam medidor de potência. Todo mundo gera potência na bicicleta. A única diferença é que algumas pessoas possuem o equipamento para mensurar essa potência que está sendo produzida e outras não. Mas para todo mundo, e não importa a modalidade, esse vídeo para todas as modalidades, triatlo, mountain bike, speed. RPM funcional, a melhor produção de potência, o melhor equilíbrio entre movimento e força aplicada. O resultante da quantidade de movimento e a força é a potência. Sendo assim, a sua relação de marchas, ela deveria possibilitar com que você se mantivesse no seu RPM funcional para que você tivesse, consequentemente, uma melhor produção de potência. Todo momento em que você pedala acima ou abaixo do seu RPM funcional, você provavelmente não está tendo melhor performance. Por isso que eu já abordei esse assunto em diferentes maneiras em outros vídeos. Geralmente no mundo amador, as pessoas, os ciclistas, eles têm um range menor de RPM funcional. Vamos supor que seja algo em torno de 90 a 95. Para esse ciclista do exemplo, quando ele está abaixo de 90, ele já não tem a mesma eficiência, da mesma forma que acima de 95 também não. Quando a gente olha para um ciclista profissional de nível internacional, provavelmente ele consegue manter a mesma eficiência pedalando a 70 RPMs ou a 120. Mas mesmo para esses ciclistas, o que vai fazer a diferença é qual que é o tempo que ele consegue manter essa eficiência. Vamos supor que para o ciclista profissional, o RPM dele funcional, que é o RPM onde ele tem a melhor produção de potência, melhor equilíbrio entre força e movimento, seja também 90 a 95. Só que ele consegue manter essa mesma eficiência pedalando a 70 ou a 120. Só que existe uma grande diferença. Pedalando 90 a 95, ele consegue pedalar com a mesma eficiência por 5 horas. 70 RPMs ou 120, talvez por alguns minutos. Por isso que ele também precisa da relação de marcha para ele tentar se manter não só no RPM funcional dele, mas pelo maior tempo possível. Ok, voltando para o que interessa, que é o mundo amador. O que importa no seu caso, que na verdade todo mundo que procura informação, fala assim, bom, eu não quero saber para todo mundo, eu quero saber no momento que eu estou em cima da bicicleta, que eu estou na minha trilha ou na estrada, se a minha relação importa. Então, no seu caso, o que importa é o seguinte, se você consegue se manter no seu RPM funcional por 80, 90% do tempo do seu treino, você não precisa mexer na sua relação. Porque esses 10%, 15% aonde você se vê pedalando num RPM que não é o seu RPM funcional, você pode fazer trabalhos técnicos para manter a eficiência abaixo ou acima do RPM, para você não precisar descaracterizar a sua relação de marcha. Vamos supor que você sai para sua trilha, para sua estrada. Num treino de 40 km, apenas numa subida de 500 metros, você se vê precisando de uma relação mais leve. É muito mais eficiente você treinar, fazer treinos específicos, aonde durante 500 metros você se propõe a pedalar com RPM mais baixo, sem perder eficiência, do que você simplesmente colocar um cassete maior. Porque a partir do momento que você coloca um cassete maior, você cria gaps entre as marchas. Esses gaps, de uma forma ou de outra, eles vão fazer que ao longo do pedal, você acabe se vendo pedalando
num RPM que não é o seu RPM funcional. Ou seja, vamos supor que você estava lá no seu percurso de 40 km, você só tinha a subida de 500 metros que você perdia o RPM. Daí você colocou um cassete maior. Só que daí você esqueceu que naquela retona de 5 km, você sempre encontrava a marcha ideal, que você conseguia se manter no seu RPM, de novo, do exemplo de 90 a 95. Como você colocou um cassete maior, o seu cassete como um todo, ele teve um reescalonamento. Isso criou um gap. Naquela reta de 5 km que você tinha o seu RPM ideal, você não tem mais. Então, se você deixar mais pesado, o RPM cai para 80. Se você deixar mais leve, sobe para 100. E daí, durante 5 km, você tem que escolher entre 80 ou 100. Você está gerando um estresse desnecessário. Você não está sendo eficiente como você era antes, quando você tinha no estradão 90 a 95, ok. Numa subidinha de 500 metros, você perdia o RPM, deixava na mais leve, não era o suficiente, pedalava um pouquinho em pé, mas passava pela subida. Então, é muito mais uma questão de observação das suas características do que simplesmente ficar tentando fazer contas complexas. Tudo aquilo que representar menos de 15, 20% de falta de RPM ideal, faça trabalho técnico. Agora, em qualquer modalidade, se você tem uma relação de marcha, se você se vê obrigado a pedalar no RPM fora do seu RPM funcional por 40, 50% do tempo, obviamente você precisa trocar a sua relação de marcha. Fazer um exemplo pontual, porque eu percebi esse ano especialmente, mesmo não estando aí, que o pessoal tá com interesse muito grande no Brasil Ride, por exemplo. O que é fantástico? Bom, é uma prova de etapas de mountain bike, onde economizar energia talvez seja o grande segredo do sucesso, porque afinal de contas são vários dias. Existe uma tendência muito grande as pessoas se preocuparem com aquela subida específica onde você tem uma marcha, onde você precisa de uma marcha mais leve. De novo, da mesma forma que existem as subidas específicas, existem os longos estradões ou as pequenas subidas onde você ter o RPM ideal é mais importante do que simplesmente ter uma marcha mais leve para aquela subida específica. O fato de você não encontrar um RPM ideal no plano incomoda menos psicologicamente. Por quê? Porque você está efetivamente pedalando. Mas quando você se vê obrigado a pedalar no estradão, num RPM acima ou abaixo daquele que você gostaria, porque você tem um gap, fisiologicamente você está se desgastando. E talvez esse desgaste faça com que quando você chegue na subida, efetivamente você precise de uma marcha mais leve, porque o desgaste foi tão grande de se manter por tanto tempo nos estradões ou nas subidas menos inclinadas fora do seu RPM, que quando você chega numa subida mais inclinada, você está desgastado e você precisaria de fato de uma marcha muito mais leve. Nada como observação das suas características. Descubra qual que é o seu RPM funcional. O que quer dizer RPM funcional? De novo, você sente um bom equilíbrio entre movimento, controle da pedalada e força. Quando você está pedalando acima do seu RPM funcional, você tem uma sobrecarga cardio. Abaixo do seu RPM funcional, sobrecarga muscular. Ou seja, o RPM funcional é aquele que você tem a mistura perfeita. Agora, é super importante você fazer treinos específicos para que você melhore o seu cardio, para que você melhore a sua força, para quando você precisar usar um dos dois extremos, você está bem condicionado para isso. Indiretamente, quando você trabalha esse e esse, você melhora a combinação dos dois. É claro, você se torna um ciclista mais eficiente. É isso aí. Tchau, até a próxima.